Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar um caso agora de full face. Já fiz bioestimulador previamente. Agora, boa qualidade de pele, então melhorou bastante. Então agora eu vou partir para fazer a realização dos preenchedores e hoje também eu vou fazer toxina botulínica. Então vou começar com toxina botulínica, sempre essa ordem. Então peço ao paciente cara de bravo, faz cara de brava, aqui ó, isso. Só de soltar. Vou marcar sempre ó, origem, sempre origem. Prócero. Então, só vou fazer essa configuração de pontos. Por quê? Porque a paciente acabou de me falar, falou assim, eu não quero mudar muito o posicionamento da minha sobrancelha. Então, eu não vou utilizar aqueles pontos mais altos. Os pontos mais altos, eu levanto, aqui o colgador vai para baixo e para o centro. Quando eu faço nele, imobilizo, ele vai dar essa levantada. Se eu faço pontos mais altos, eu tenho esse joguinho. Eu levanto e faço isso. E aí, consequentemente, eu arqueio. Então, pensa, o colgador tem esse sentido para cá. Quando eu deixo de ter o movimento do colgador, eu vou levantar o conjunto como um todo. Se eu faço pontos mais altos no frontal, eu simplesmente vou dar uma empinadinha nela, eu não vou fazer isso no caso dela. Dá um sorriso, ela tem bastante ruga lateral, mas eu vou fazer, já fiz o bioestimulador, vou fazer alguns procedimentos, vou mostrar para vocês, solta um pouquinho e vou tratar aqui com toxina. Então eu vou fazer uma camada, faço a minha marcação, pode soltar, 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer 2 camadas, eu geralmente faço uma quantidade um pouco maior de pontos aqui. Ela não tem problema em relação à drenagem. Pronto. Cheirinho ruim, só de soltar. Vou fazer 2 pontinhos. Pronto. E vou fazer a aplicação no frontal, que é uma área bem difícil. Então levanta. Pronto. Então aqui, ó, levanta. Esse ponto é a linha de convergência. Então nessa região, ela tem um movimento que a gente chama de movimento bilateral. Então, na verdade, tudo que está movendo para cima disso, eu tenho a elevação, e tudo para baixo eu tenho a depressão. Eu posso fazer pontos abaixo da linha, não tem problema, mas são pontos onde eu vou ter menos unidade. Então, eu vou fazer um ponto aqui, 2, 3, vou fazer o ponto acima, aqui eu vou fazer mais doses, 3 doses aqui e 1 unidade embaixo. Levanta de novo, e eu tenho, ó, essa região. Aqui fica um pouco complexo, levanta bem, ó, ela não tem ruga muito superior, a ruga está mais aqui. Então nessa região, solta um pouquinho, eu vou fazer aqui ó, uma microdose. Então exatamente, levanta de novo, solta, exatamente nessa região aqui da sobrancelha, eu vou fazer uma microdose. Então 1, 2 pontos. Aí eu vou fazer 1/4 de dose. Eu vou ensinar para vocês como a gente vai pegar 1/4 de dose. Paralelamente a isso, vou fazer toda essa região do platisma. Então, 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos contar aqui 5, 5, 5. Ela não tem muito, tá? Cara de brava de novo. Não tem muito, mas eu vou fazer 5, 5 que eu quero levar esse olhar como um todo. Então, 15 unidades aqui. Nessa região, 1, 2, 3. 3 mais 3, então 9 mais 15. Então, eu tenho 24 unidades, 25, 26, 27 e 28. Aqui eu vou carregar um pouco mais, 2 unidades na primeira camada, 30, 32, 34. Aqui uma unidade só, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E aqui são 16 unidades, porque eu tenho 8 de cada lado. Então 45 mais 16, 55, 61 unidades. E aqui é 1/4 de dose. Então 1/4 de dose, 4 vezes 1/4, 1 unidade. Então 66 unidades no total. Segurei aí um minutinho, vou preparar a toxina e a gente já faz a aplicação. Vamos lá, pessoal. Então pontos mais superiores eu faço mais profunda ou mais dose. E pontos mais inferiores eu faço uma dose um pouco menor ou menos profunda. Lembrando que essa seringa é de 50, não tem problema. Só que lembra que cada marquinha é 2 unidades. Então aqui como é uma unidade só, eu tenho que andar um pouco menos. Então veja aqui, ó. Eu vou andar só meia marquinha. Então é importante entender isso.
Então eu não aconselho vocês, quando tem medida ímpar, picado, é melhor vocês utilizarem a seringuinha. Aqui não anda de 2 em 2, é um pouco mais fácil. Então vamos lá na região. Então bem profundo a aplicação. Pronto. Vamos apagar aqui, já fez. Vamos fazer o narizinho, 2 unidades. Aí é um traço só, seringa de 50, um traço só. Pronto. Agora vamos para a lateral, vira um pouquinho. Primeira fileira, 2 unidades. Segunda fileira, 1 unidade só. Então 2 é um tracinho. Aqui mais um tracinho. Aqui mais um tracinho. Superficial. E agora eu vou andar meio traço. Meio tracinho. Meio tracinho. E meio tracinho. Pronto. Então, limpou. E a mesma coisa do outro lado. Vira um pouquinho. Então, as de fora, meio tracinho. Pronto. E agora, nessa seringa tem que sobrar uma unidade, que vai ser exatamente a microdose que eu vou fazer nessa região. Como que eu vou fazer a microdose? Eu pego um flaconete de soro, que está estéreo, que você não usou, e simplesmente eu vou puxar um pouco mais de soro. Então eu tenho uma unidade aqui, então eu vou puxar um pouquinho mais, ó. Então puxei um pouquinho mais. Então agora a minha seringa, ó, voltou a ficar cheia de novo. Então eu rediluí a toxina. Então eu venho aqui e faço uma micropápula bem superficial. Então eu vou ter uma dose muito menor. É o único jeito de eu colocar uma microdose. Se não for suficiente, se por exemplo, com 15 dias o paciente voltar e o paciente tiver ainda uma leve assimetria, ou sei lá, o paciente não tiver ainda com essa ruguinha, você vai fazer de novo. Você faz um ajuste. E agora a gente vai fazer o platismo. Então aqui eu tenho 16 unidades, então a mesma coisa, muito superficial, ó. Eu vou andar 2, um tracinho em cada ponto. Pelas fotos, aqui também, pelo filme, dá pra gente entender que essa região, ó, ela tem um destaque muito grande, que é o arco zigomático. Então, uma região que geralmente a gente preenche de quase todos os pacientes, no caso dela especificamente, talvez não seja uma boa sugestão para a gente fazer, porque já está muito evidente. Então, eu vou evitar essa região. Existem vários protocolos de associação de bioestimulador e preenchedor, mas especificamente nesse caso, aqui eu não vou fazer. E tanto de um lado como de outro ela tem muito. E esse aumento do arco zigomático favorece a depressão da têmpora. Então eu vou caprichar na têmpora dela. Então é um protocolo, a gente tem isso, a associação de Sculptra com ácido hialurônico poderia ser feita na mesma sessão, eu até ia colocar a Sculptra aqui, mas é uma área que hoje, como ela tem uma depressão muito grande,
O ácido hialurônico vai favorecer muito mais do que o Sculptra. Então aqui a crista temporal dela. Então ela tem uma crista temporal. E eu vou fazer toda essa região de têmpora. Vou fazer com retroinjeção. E vou fazer também, ó, one up, one over. Vou fazer um pontinho aqui, ó, tá? Vou marcar para vocês. Em vermelhinho vai dar para ver melhor. Então eu vou fazer com cânula e com agulha. Então esse ponto eu vou executar que é aqui, ó. Pertuito aqui e esse ponto a gente vai fazer com agulhinha e aqui um pertuito. O que eu vou fazer também? Aqui eu vou usar o Restylane com agulha e vou usar o volume em retroinjeção. Vou estruturar toda a região de órbita, essa região e essa região lateral. Vou usar toda aqui essa região e a região lateral também, todas com microbolos. E entre esses espaços, vou entrar com a minha cânula aqui, vou fazer um leve refinamento com o Refine. Então eu vou levantar esses tecidos com o Restylane e vou fazer esse leve acabamento com o Restylane Refine. Então o Restylane Refine e vou também, ela tem essa região muito evidente, aqui ela está um pouco deitada e não está aparecendo muito, mas essa região está bem evidente, incomoda bastante. Então aqui eu não vou injetar, aqui eu não vou injetar. E aí eu vou fazer a injeção à frente e atrás. Então, ela tem um arco esquemático bem rasinho, ó. Eu consigo pegar ele bem aqui, em posição bem favorável. Então eu vou estruturar com agulha e com cânula esse espacinho que eu tenho aqui. E vou reestruturar também esse espaço aqui, ó, com agulha. Aqui só vou fazer com cânula. Essa região só com cânula. E aqui eu vou fazer com agulha e com cânula. Posso entrar aqui e estruturar com o volume. E vou fazer um ponto parado com a minha agulhinha. E a mesma coisa do lado de cá. Aqui eu vou usar o lift com o volume e aqui eu vou usar só o lift. Tudo que eu faço nessa região lateral eu tenho um deslocamento e isso é extremamente favorável. Vou começar pela região de têmpora. Então vira bem. Então aqui é a região mais rasa. Então eu vou lá, vou bater, ó. Ó, já encontrei. Ó como é raso. Vou pinçar, ó, já encontrei. Vou fazer a aspiração. E aí eu vou injetar meio, ó. Eu vou começar a injetar devagar e vou colocar minha mão aqui para proteger, ó. Bem devagarzinho. Então eu venho aqui, faço a minha. Agora eu vou bem devagarzinho, ó. Cheguei. Aí eu vou aplicar em retroinjeção. Então eu vou fazendo retroinjeção bem devagarzinho, ó, em vários planos, até meio ml. Então região de têmpora. Não precisa massagear, tá, pessoal? Veja que não ficou nenhuma, nada de diferente, tá? Mas veja a diferença, o tanto que já melhora. Não tem aquela transição abrupta que eu tinha anteriormente.
Pronto. Então agora eu vou fazer basicamente no mesmo local. O lift está em vários planos, né? Aqui eu tô com o meu volume, que é um produto que vai puxar bastante água e vai melhorar muito com o tempo. Agora eu vou fazer essa região. Eu ia fazer só com meio lift de cada lado, agora eu vou fazer com... Vou usar mais. Eu tenho aí agora 2 lifts para usar aí nessa região, que é uma região que precisa mesmo de mais produto, tá? Geralmente é a região que a gente mais carece de resultados. Olha que interessante, aqui é meu limite. Então deixa eu baixar a mão. Ó, aqui é meu limite, a minha cânula está exatamente aqui. Então não vou passar. Eu não quero um produto que tem escoamento para ele passar para essa região, porque se isso acontecer, eu tenho a formação de mais bulldoguinho. Eu não quero. Então por mais que eu, eu deixo de... Não quero que posiciona para frente, mas mesmo assim às vezes vem um pouquinho. Mas se eu olho aqui, ó, o perfil agora dela é muito mais contínuo desse lado do que desse lado. Então desse lado eu tenho toda essa depressão, enfim, ficou uma coisa muito mais harmônica. Vamos finalizar com a região da olheira. E agora para a olheira eu vou usar o Restylane e o Refine. Então eu vou bem profundo. Essa é a ideia quando a gente faz olheira. Chegou. E vou fazer microbolos. Aí eu vou girar. Ó, e vou colocar aqui, ó. Nessa bordinha, nessa depressão. Um pouquinho. Eu vou reestruturar totalmente a órbita dela. Então aqui eu estou exatamente nessa região. Vou lá, mais um microbolos. Posso deixar minha cânula e trocar o produto. Agora eu vou com o Refine. O Refine você sempre tem que subutilizar na olheira, porque ele é um produto que puxa mais água. Então eu vou fazer mais um leve refinamento com o Refine, mas muito leve nessa região. Mais lateral é o que eu já fiz, ó. Então eu tô aqui, não exatamente na olheira. Então eu quero naquele fundinho da paciente melhorar toda essa relação para não ficar nada muito abrupto. Os produtos Obiti, eles vão ter um resultado mais tardio, não vão ter um resultado tão rápido como os produtos Nash. Eu tenho mais um pouco de Refine, eu vou colocar um pouquinho no suco.
Então, full face seguido de Sculptra, né? Então, eu fiz primeiro o Sculptra, planejei até outra sessão de Sculptra, para falar a verdade, mas tive ganhos bem positivos, então resolvi fazer o ácido hialurônico, que teria um ganho bem mais imediato, que era o que a paciente precisava. Então, se a paciente não tem esse ganho imediato, você pode repetir as sessões de Sculptra, você vai combinar com ela.